Olá, vamos para mais uma aula de português, não é? Que Deus nos dê saúde, paz, tranquilidade, não é? E muita sabedoria para que a gente possa passar por essa tempestade que estamos passando. Então, vamos para mais uma aula de português, certo? Então, já terminamos o caderno 1 de português, que a última atividade foi, lembrando que foi do caderno 1, certo? Então, uma breve revisão do caderno 1. Vamos relembrar alguns conteúdos que aprendemos neste bimestre, não é? Então, tem assim: as letras do nosso alfabeto são organizadas em uma ordem chamada de ordem alfabética ou ordem de leitura. Se estamos falando em letras, estamos falando em alfabeto, e o alfabeto é trabalhado em quê? Em ordem, as letras, não é? Então, uma ordem alfabética. Usamos letra inicial para escrever nome de pessoas, de lugares e para iniciar frases. Então, quando a gente vai iniciar frases, ou escrever nome de alguém ou de algum lugar, escrevemos com letras o quê? Maiúscula. Não é isso? Então, para escrever o nome comum de animais, plantas e coisas em geral, usamos o quê? Letra minúscula. Certo? A junção de duas ou mais vogais em uma palavra é chamada de quê? De encontro vocálico, não é? Quando eu encontro a junção, que é a união de duas vogais. Chamamos de quê? De encontro vocálico. As palavras ou expressões usadas para imitar sons e barulhos de pessoas, animais, objetos e etc. são chamadas de quê? Nós trabalhamos, não é? Sobre o barulho, foi do relógio, do sino, né? E teve outros exemplos. É chamado de quê? Onomatopeias, certo? Então, trabalhamos também que antes de P e B, usamos a letra M. M de macaco, não é isso? Antes de P e B. O acento, que vocês estão vendo aí, indica que a vogal tem som forte e aberto. Esse acento é o acento agudo. O acento que indica a vogal indica que a vogal tem um som forte e fechado. É o que? O acento circunflexo, que a gente diz que é aquele chapeuzinho, não é? O acento circunflexo. O sinal gráfico é usado apenas sobre a vogal A e o O. Então, que acento é esse? É o tio, T e L, né? Aí vem aí, as palavras que têm significado semelhante são chamadas de quê? Nós estudamos que as palavras que têm significado parecidos são chamadas de sinônimas, né? Algumas palavras que apresentam sentido contrário, elas são chamadas de quê? De antônimas. Quando tem o sentido contrário, antônima. Sentido semelhante é o quê? Sinônimas. No dicionário, cada palavra e seus significados formam um quê? Um verbete. Não é isso? Os grupos de palavras que transmitem ideias com sentido completo e podem ser formados de uma ou mais palavras são chamados de frases, certo? Frases. O bloco de texto composto de uma ou mais frases que começam com um espaço após a margem esquerda recebe o nome de quê? De parágrafo. Lembra quando estamos fazendo uma cópia que a gente diz, quando vai começar tem que deixar um espaço, porque estamos começando um parágrafo, não é?
Costumamos até botar assim o dedinho pertinho da linha para dar aquele espaço, que é chamado de parágrafo. Os parágrafos costumam ser iniciados com letra maiúscula, né? Que falamos no início dessa atividade. E finalizados com o quê? Quando a gente termina um parágrafo, finalizamos com o quê? Um sinal de pontuação. É isso? Que pode ser um ponto final, uma exclamação, uma interrogação. Tá certo? Então, já que terminamos o caderno 1 da disciplina de português, agora vocês irão pegar o caderno 2. Vamos lá. Peguem o caderno 2. Na disciplina de português, abram na página 2. Certo? Onde tem nomes e mais nomes. Hoje nós vamos falar dos nomes, certo? Então, a imagem aí é o quê? Uma professora com os alunos, não é isso? Abriram o caderno 2, página 2, na disciplina de português. Na lousa tem o nome de várias pessoas. Tem Ana, tem Bob, tem Natan, tem Otto, não é? Então, o que acontece? O que aparece registrado no quadro, que eu acabei de dizer, são os nomes. Quais desses nomes você ainda não conhecia? Observem os nomes e veja qual deles você não conhecia, nunca ouviu falar, não é? Desse nome. Depois, você vai dizer qual o nome qual desses nomes que você gostou, né? Por quê? Certo? Então, você vai dizer um nome que você gosta e vai dizer o porquê você gosta daquele nome. Agora, vamos para a página 4. Certo? Nessa página 4, nós temos aí o nome que a gente tem. O nome que a gente tem. Então, todos nós temos o quê? Um nome. Quem será que escolheu o nosso nome? Você gosta do seu nome? Se você não tivesse esse nome e você tivesse que escolher, qual nome você escolheria para você? Não é? Então, se você não sabe quem escolheu o seu nome, procure saber por que escolher esse nome para você. Por que você se chama por esse nome? Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Aí tem. Quando nascem, todas as pessoas recebem um nome escolhido pelos pais ou familiares. Não é? Como eu acabei de perguntar, se você sabe quem escolheu o seu nome. Certo? Se você gosta dele. Não é isso? Então, vamos observar agora os textos a seguir, que esses dois textos aqui são chamadas de quadrinhas, certo? Quadrinhas. Na quadrinha A, diz o seguinte: quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim. O meu nome está escrito numa folha de jasmim. Veja que quando eu falo quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim. O meu nome está escrito numa folha de jasmim. Nós, quando ouvimos uma quadrinha, nós observamos que tem o quê? Rima, não é? Rima. Vamos para a outra quadrinha, que é a quadrinha da B. Escrevi teu belo nome na palma da minha mão. Passou um pássaro e disse: escreva no teu coração. Então, vocês observem quais são as palavras que rimam. Então, nós temos duas quadrinhas. Vocês sabem que nós temos duas quadrinhas, elas rimam, não é? Na primeira aqui, nós temos jardim
e jasmim. Então, na quadrinha A, jasmim e jardim, elas rimam. E veja o finalzinho da palavra. Na quadrinha B, nós temos o quê? Mão e coração. Escrevi teu belo nome na palma da minha mão. Passou um pássaro e disse, escreva no teu coração. Então, veja o final de mão e coração, certo? Então, elas estão o quê? Rimando. Então, depois, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler em voz alta essas duas quadrinhas e vocês vão observar a rima, tá certo? Vamos agora para a página 5. A página 5 eu vou explicar o seguinte. As duas quadrinhas tratam do mesmo assunto, de assuntos diferentes. Observe se as duas quadrinhas, se elas falam do mesmo assunto. Então, qual é o assunto que nós estamos falando? Não é? Qual foi o nome do que eu disse? Que é o nome que a gente tem. Não é? Na página 2 falamos de quê? Dos nomes. Né? Que quando nascemos, cada um recebemos o quê? Um nome. Aí no segundo quesito tem, qual é o assunto tratado nas quadrinhas? Acabamos de falar. Número 3, de acordo com a quadrinha A, aonde é preciso ir para descobrir o nome da pessoa que fala na quadrinha? Marque um X ao lado da imagem correspondente. Na primeira imagem, nós temos o quê? Uma praia. E na segunda imagem, nós temos a imagem de um jardim. Então, vocês vão ler a quadrinha e vão saber do que estamos falando. No quarto quesito temos, na folha de qual das plantas a seguir, está escrito o nome da pessoa que fala na quadrinha A. Marque um X. Nós temos roseira e nós temos jasmim. Quinto quesito. Na quadrinha B, a pessoa diz que escreveu um belo nome. Escreva a seguir um nome que você considera belo. Então, o nome que você considera belo, você vai escrever, certo? Aí é a escolha de vocês. Que seja um nome que você acha que é um nome muito belo, muito bonito. Você vai escrever. Na sexta questão, tem assim. Ainda na quadrinha B, onde a pessoa diz que escreveu o nome? Na palma da mão ou na folha de uma árvore? Vocês irão marcar com X. Na sétima questão, nós temos o seguinte. Onde o pássaro disse que é para a pessoa que fala na quadrinha B, escreveu o nome? Pinte a resposta correta. Nós temos aí 2 desenhos. Então, você vai observar qual foi o desenho que o pássaro falou o nome para a pessoa escrever o nome, certo? Na página 6, passe para a página 6, nós temos. Você já estudou que cada grupo de versos é chamado de estrofe. Nessas quadrinhas, nós temos o quê? Versos, cada linha dessa é chamada de verso, certo? E cada quadrinha dessa, que tem 4 versos cada uma, é chamada de quê cada uma? Chamada de estrofe, certo? Então, esse conjunto de versos é chamado de estrofe, tá certo? Então, a pergunta é a seguinte. Quantas estrofes há em cada uma das quadrinhas lidas? Certo? No outro quesito nós temos. Nas quadrinhas, há palavras que rimam entre si.
Observe as palavras que foram extraídas das quadrinhas e ligue as palavras que rimam entre si. Jardim, mão, coração, jasmim. Certo? Então, você vai olhar, jardim rima com coração ou com jasmim? Mão rima com coração ou com jasmim? Certo? No 10º quesito nós temos, observe as duas palavras. Escrevi, escreve. Letra A, contorno que arde diferente entre elas. Na palavra escrevi, escrevi e escreve. O que nós temos de diferente é o quê? Que é a última letra, certo? A pronúncia diferente. Por quê? Na letra B, você vai pintar de amarelo a palavra acima que indica que o nome já foi escrito. Quando eu digo, escrevi seu nome na palma da minha mão. Eu escrevi. Estamos falando que eu já fiz, passado, não é? Agora, se eu digo, a palavra escreve, se eu digo a palavra escreve, vai pintar de verde a palavra que indica o nome que deve ser escrito nesse momento. Escreve seu nome. Então, se eu digo que você escreve seu nome, João escreve seu nome. Ele está fazendo naquele momento. Estamos o quê? No presente. Certo? Aí vem no dicionário. A palavra belo pode ser trocada por qual das palavras a seguir, sem mudar o sentido da quadrinha B? Enfeitado, bonito ou generoso? Então, belo, eu posso mudar para quê? Para enfeitado, bonito ou generoso? Você vai marcar o X. Na segunda questão, temos o seguinte. Você vai trabalhar o quê? Com o dicionário. Vai pegar o dicionário, procure no dicionário mais uma palavra que possa substituir a palavra belo na quadrinha B, sem mudar o sentido. Registre a palavra que você encontrou. Você pode encontrar lindo, você pode encontrar formoso, encantador, que também vai ser substituído pela palavra belo, que também pode ser o quê? Bonito. Então, para casa, nós vamos fazer o quê? Vai ser no caderno 2, certo? Nas páginas 5 e 6, certo? Qualquer dúvida me chame, certo? No privado ou no grupo, muitos me chamam no privado e tiramos as dúvidas, certo? Um beijo e até a próxima aula.